Oi, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu sou o Tico e hoje eu vou contar pra vocês uma história criada dentro do universo de Ordem Paranormal. E se você quiser jogar essa história na sua mesa de RPG, os arquivos necessários para jogar essa missão, como documentos, fichas e áudios, estão todos aqui no primeiro comentário fixado. Então vem comigo conhecer a Casa Incendiada, uma história de Ordem Paranormal. É amanhecer de um domingo. Manuela tem o seu cochilo interrompido por uma ligação do seu telefone. Alô? Ei, pegamos dados da missão, vambora. Tô te mandando o endereço. A gente se vê lá. Chegando no endereço, ela encontra os outros integrantes da sua equipe, João, Kiko e Priscila. E aí, o que a gente tem? Manuela pergunta. Kiko tira uma pasta de dentro da mochila e entrega pra ela, enquanto João responde. Aquele nosso contato nos bombeiros passou essas informações pra Ordem. Disse que houve um pequeno incêndio aqui, aparentemente iniciado em um dos quartos. Algumas testemunhas disseram que era um fogo muito violento, mas tão rápido quanto ele veio, foi embora. Quando os bombeiros chegaram, não tinha sequer uma fagulha. O quarto de onde o fogo veio está bem destruído. Já os outros cômodos, apesar de sujos de cinza e fuligem, estão bem conservados. Priscila pula de cima do capô da van estacionado ao lado da casa num beco e começa a balbuciar. Ok. Fogo? Energia? Talvez um acidente. E se não foi um acidente? Sangue? Morte não deve ser. Que cacete! Enquanto isso, ela escreve algumas coisas em um caderno todo rabiscado. Certo, em posição, Manuela diz com voz firme. Rapidamente, eles formam uma fila na frente da porta dos fundos dessa casa parcialmente destruída. Ela arromba a porta com facilidade, apontando seu revólver para toda a poeira e névoa que tem nesse lugar. Ela olha para os lados e diz, limpo, e rapidamente entra e se coloca para o lado, dando espaço para sua equipe. O segundo é Kiko, usando um fuzil e com uma lanterna acoplada, iluminando um pouco mais o local e avançando lentamente. Logo atrás vem Priscila, carregando seu caderno aberto, e assim que ela passa pela porta, já é possível ver um brilho no fundo dos olhos dela num tom amarelado começando a surgir. E por último, João, que quase tem que se abaixar para passar pela porta, segurando uma marreta com veias vermelhas como se possuíssem vida própria. Assim que o João entra, Manuela avança para dentro da casa, enquanto João coloca uma estante na frente da porta para garantir que nada consiga entrar ou sair dali sem pelo menos fazer um pouco de barulho. Assim que entram, Kiko começa a vasculhar cada porta e gaveta de cada armário da cozinha para ver se eles encontram alguma informação que os bombeiros não pegaram. Toda informação é importante. Após uma busca detalhada nesse cômodo semi-incendiado, Kiko já começa a tecer as suas primeiras hipóteses. Isso aqui nem parece uma cozinha. Olha esse armário, não tem prato, não tem panela, só uns jarros de vidro e umas garrafas vazias. Sem falar na geladeira, completa Priscila. Se tinha alguma coisa aqui, já foi há um tempo. Enquanto ela dizia isso, alguma coisa chamou a sua atenção. A luz da geladeira piscava algumas vezes, o que poderia confirmar ainda mais a presença do paranormal. Além disso, em uma das gavetas do armário, ela encontrou um pedaço de papel sujo e amassado. Era uma conta de luz dessa casa do mês passado, no valor de R$ 726,80. Gente, alguém fez um gato para roubar a eletricidade dessa casa, não é possível! Priscila exclama. Avançando cuidadosamente para o cômodo ao lado, uma grande sala, juntando ambientes de estar e jantar, com uma lareira moderna na direita e um sofá logo à frente, janelas grandes e sujas que mal deixavam a luz passar, e uma grande estante com portas de madeira embaixo e de vidro em cima, na parede oposta da lareira. E no espaço onde deveria ter uma mesa de jantar, só um tapete, sujo e velho, com algumas pontas levantadas. Enquanto Kiko e Priscila olham atentamente cada canto dessa sala, João e Manuela fazem uma pequena ronda para garantir que nada pegue eles de surpresa. Mesmo assim, quase não tiveram tempo de agir quando uma criatura avança para cima de João. Um ser humanoide com dedos alongados como garras, uma boca enorme cheia de dentes e o que deveria ser pele agora parece com uma carne podre com um cheiro horrível. E antes mesmo que a Manuela conseguisse pensar na primeira orientação tática, o João simplesmente agarra a criatura, joga no chão e com duas marteladas esmaga a cabeça do zumbi de sangue como se não fosse nada. Cuidado, tem mais! Manuela diz, enquanto se prepara para o combate. Todos são obrigados a dar uma pequena pausa na sua investigação até que a casa esteja novamente segura. Sem grandes dificuldades, eles conseguem lidar com os outros 3 zumbis de sangue que apareceram sei lá de onde. E assim que as coisas se acalmam, Kiko se aproxima e diz: Então, antes desses amores atacarem a gente, eu tava pra chamar a atenção de vocês pra isso. Enquanto ele levanta o tapete e revela um símbolo ritualístico cravado no piso. Rapidamente a Priscila se aproxima e começa a olhar com calma, e novamente os olhos dela brilham com uma cor amarelada. Energia? Som? Claro! Ela sussurra. Esse é um ritual bem forte, que serve como uma espécie de camuflagem. Quando ele estava ativo, muito provavelmente prevenia qualquer som de sair de dentro dessa casa.
Se antes era uma possibilidade, agora não restam dúvidas de que eles estão lidando com o paranormal. Além disso, eles encontram um recorte de jornal, mencionando um velho entusiasta de tecnologia que desapareceu, e também uma lista, com o nome de algumas pessoas não conhecidas, mas com habilidades bem distintas. Essa lista tinha nome, profissão e um valor monetário, e algumas dessas linhas tinham um risco vermelho por cima dela. A maioria das pessoas da lista ou era engenheiro mecânico ou com conhecimentos específicos na área de robótica. Mas o que chamou a atenção de Kiko quando ele leu a lista foi o nome de um homem que estava sempre em vídeos na internet tentando provar o paranormal, pois segundo ele tinha passado por uma experiência desse tipo e queria provar que era verdade. Esse homem também sumiu da internet alguns meses depois do desaparecimento do entusiasta. A missão para descobrir o que aconteceu nessa casa continua, agora um pouco mais séria. Os agentes praticamente não conversam. Passando pelo corredor por onde os zumbis vieram, eles se deparam com 4 portas. Uma delas aberta, de um cômodo todo queimado, provavelmente de onde o incêndio começou. E outras 3 portas fechadas, 2 delas com marcas de fogo, mas uma outra mais ao fundo parece que nem viu nada. Eles entram logo no primeiro quarto à direita, todo preto e sujo de fuligem. Se existia alguma coisa ali, já foi reduzido a cinza. Isso não impede a equipe de vasculhar os escombros e eles acabam encontrando uma grande porta de metal no chão. E quando João levanta, ele enxerga uma escada, descendo até onde a vista não consegue mais enxergar, tanto pela escuridão quanto pela névoa que tem naquele lugar. Como bons agentes da Ordem, eles resolvem olhar o resto da casa antes de descer aquela escada misteriosa. Toda informação é importante. Na porta à frente desse quarto está o banheiro. Apesar de estar bem em frente ao quarto queimado, os agentes encontram um banheiro até que organizado, apenas com os rastros de fuligem que o próprio vento que passa por um buraco na janela havia feito. A porta no fundo do corredor parece que sequer viu algum sinal de fogo e, além de ser diferente das outras portas, está trancada. A porta do lado do quarto incendiado, que tem algumas marcas de incêndio, apesar de estar fechada, não está trancada. Ao entrar, eles veem o que poderia ser descrito como um depósito de tranqueiras. Vários celulares, placas de circuito, cabos, engrenagens, parafusos, porcas de todos os tamanhos, além de inúmeras ferramentas espalhadas por um balcão do outro lado do cômodo. Rapidamente entram Kiko e Priscila. João e Manuela ficam do lado de fora, atentos ao quarto com alçapão. "Quero ver alguém me pegar agora", diz o João. "Ué, você nem soou", responde Manuela com uma pequena risada. Lá dentro, em meio às tralhas, os agentes conseguem encontrar um gravador ainda funcionando e com uma lista de 5 áudios gravados. Junto com o gravador, Kiko encontra uma chave e informa ao grupo, que vai até o quarto no fundo do corredor enquanto escutam os áudios. Eles entram em um grande escritório, com prateleiras nas laterais, alguns livros na parte de cima e na parte de baixo, alguns componentes eletrônicos mais modernos. No centro, uma grande janela e na frente dela, uma também grande mesa com vários papéis e livros abertos. Dentre toda a bagunça, alguns documentos chamam a atenção da equipe, como registros de remoção cirúrgicas de membros e a colocação de próteses mecânicas. Mas o que mais chamou a atenção, principalmente da Priscila, foram alguns registros possivelmente feitos pelo próprio teórico, com informações sobre o funcionamento dessas próteses com relação aos elementos paranormais, descrevendo fases, detalhes, todas as possibilidades e efeitos, algumas fraquezas e até mesmo possibilidade de melhoria. Convencidos que já tinham olhado a casa inteira, ou pelo menos a parte de cima, eles se preparam para encontrar o que quer que tenha lá embaixo. Descendo na posição padrão, Manuela vai abrindo o caminho, seguida por Kiko e Priscila, e logo atrás João, fechando a porta do alçapão. Os degraus estão com um rastro de sangue e um cheiro podre, e no final da escada, uma grande poça de sangue com um jaleco branco rasgado no canto. Os agentes veem um grande corredor, a lanterna nem consegue iluminar o final, mas já consegue ver algumas portas nas laterais. No jaleco, um bilhete falando sobre alterações no projeto e a inclusão de alguns recursos. Enquanto avançam pelo corredor escuro, chegam na primeira sala, com a porta aberta. Lá dentro conseguem ver uma cadeira, em frente a uma mesa pequena no fundo desse quarto apertado, ao lado de uma cama desarrumada. E um rastro de sangue que sai da cadeira e se encontra com a poça no final da escada. Em cima dessa mesa, apenas uma folha manchada de sangue, uma carta de suicídio. Manuela lê em um volume baixo, mas o suficiente para que sua equipe ouvisse. Na carta é perceptível a desilusão, tristeza e revolta da escritora. Uma engenheira que recebeu uma proposta de emprego dos sonhos, mas que descobriu ser o seu pior pesadelo. Os agentes ficam um tempo em silêncio após a leitura, um singelo sinal de respeito. A missão precisa continuar. As mortes não podem ter sido em vão. As 2 próximas portas estão trancadas e parecem ser idênticas à primeira, além do fato de não estarem sujas de sangue. Ao fundo agora já é possível enxergar uma grande porta dupla de ferro e ao lado uma outra pequena porta, assim como as 3 anteriores. Essa não está trancada. Ao abrir essa porta menor na lateral desse corredor escuro, os agentes se deparam com um quarto praticamente idêntico ao primeiro, porém muito mais arrumado, com 2 jalecos presos em um gancho na direita, uma mesa ao fundo com alguns livros e papéis em cima e uma cadeira em frente. Na esquerda, uma cama simples, só com um colchão meio encardido em cima dela.
Um dos livros em cima da mesa, na verdade, é um diário, contando o dia a dia dentro dessa base improvisada. E também com descrições sobre cada responsável por cada parte do projeto de melhoria. Nada escapa aos olhos de Kiko, que acha um molho de chaves em um dos jalecos presos na parede. João já queria usar logo as chaves e acessar aquela grande porta para acabar com o que tivesse ali. Mas Manuela lembra ele que a missão não é só destruir o paranormal, mas sim descobrir o que está provocando isso, e orienta a equipe a vasculhar os outros quartos. Em um deles, apenas alguns fios e componentes eletrônicos em cima da cama, nada que despertasse muito interesse. Mas no outro, um bilhete escrito à mão, em cima da mesa, mencionando uma ferramenta que o doidinho diz ter melhorado, mas que causou sérios problemas ao projeto, e pede para manter isso dentro da gaveta. Ao abrir, revela-se um martelo de forja, mas com vários sigilos dourados brilhantes por toda a ferramenta. Priscila olha atentamente e anota algumas informações. Nesse momento, ela esboça um pequeno sorriso, como se já soubesse o que estava os esperando atrás daquela porta. Certo, chegou a hora. Todos prontos? Diz Manuela enquanto termina de verificar suas armas. João, Kiko e Priscila sinalizam com a cabeça com um olhar sério e determinado. Os agentes seguem então para a grande porta no final do corredor. Ao abri-la, algo que eles já esperavam, mas isso não tira a sensação horrível de presenciar essa cena. Uma grande sala, com alguns computadores, máquinas com braços articulados e vários componentes eletrônicos jogados. Tudo isso coberto com sangue e pedaços de corpos. Todas as máquinas pulsam cores vibrantes, roxo, verde, ciano, rosa, e cabos com essas mesmas cores pulsantes atravessam a sala inteira até o outro lado, onde, devido a essa luz, é possível ver uma espécie de cabine enorme que antes parecia haver uma parede de vidro, mas agora só estilhaços pelo chão. Lá dentro, uma figura feita do que parece ser carne exposta, mas com braços enormes de metal. Um deles tem uma garra com 3 dentes curvados e pontiagudos, e outro com um grande punho e raios saindo dele e se conectando a algo que se parece uma bateria enorme no ombro. As pernas, também de metal, rangem enquanto ele levanta. Na cabeça, algo que pode ter sido um dia um capacete, mas hoje já faz parte do corpo, com luzes saindo de onde deveriam ser os olhos e iluminando sua boca cheia de dentes, enquanto ele solta um urro curto de quem já percebeu a presença de alguém. A criatura se levanta e enquanto ela avança na direção dos agentes, uma voz eletrônica é escutada ao fundo. Estágio Alpha. Sem pensar 2 vezes, a Priscila se aproxima da Manuela e diz: acerta a bateria no ombro, enquanto toca o seu revólver e sigilos dourados surgem por toda a arma. Manuela se prepara enquanto o monstro avança rapidamente. João parte para cima com a sua marreta em mãos. Mas mesmo antes dele chegar um pouco mais perto, o monstro já é recebido com alguns tiros vindos do fuzil de Kiko. João acerta um belo golpe no peito da criatura, parando brevemente a sua movimentação. Ela se recupera e acerta o João de volta com seu punho. Alguns raios saem desse golpe, fazendo o João ser empurrado para trás alguns metros. E Manuela, que estava esperando o melhor momento, aproveita a distração que o João criou e dá um tiro certeiro, bem onde a Priscila disse. O monstro solta um barulho alto, como se tivesse sentido muita dor. Mais uma vez, uma voz eletrônica ecoa pelo lugar. Estágio Gama. Enquanto a Priscila rapidamente coloca a mão em um dos bolsos e retira um punhado de cinzas. Elas passam por todos os seus amigos e começam a marcar a criatura com algumas espirais pretas. Kiko continua atirando para dar cobertura para o João, que avança mais uma vez para cima da criatura, acertando suas pernas e fazendo ele se desequilibrar e quase cair. Mais uma vez, ele solta um grito de dor e descontrole e acerta o João com a sua garra, rasgando parte do seu peito e deixando uma ferida grande aberta. Força! Ele tá quase caindo! Grita Manuela enquanto atira e avança para ajudar o seu companheiro caído. E outra vez, a voz misteriosa. Estágio Beta. E as luzes da cabeça da criatura começam a brilhar mais forte. A Priscila tá com uma das mãos apontadas para frente, enquanto as cinzas continuam ao redor da criatura. Mas agora, da sua outra mão, saem mais cinzas, que entram nas articulações do monstro, atrapalhando mais ainda sua movimentação. Kiko toma um pouco de distância enquanto solta mais alguns tiros. Manu, João, pé atrás! Ele grita enquanto tira uma granada do bolso. João se levanta com a ajuda de Manuela, e enquanto eles começam a se afastar, ela grita de volta. Aqui não, a gente pode morrer soterrado. Um raio então sai dos olhos da criatura e acerta o ombro da Manuela. Ela sente a dor, mas aguenta firme, como se essa não fosse a pior dor que ela já sentiu na vida. E outra vez, uma voz eletrônica é escutada. Estágio Beta. O monstro parece que parou de tentar caminhar e começa a apontar sua garra na direção dos agentes. E uma luz vermelha muito forte começa a surgir no meio dela. Priscila fala com um tom apreensivo na voz. Gente, melhor tomar cuidado. Enquanto se concentra para tentar manter a criatura sob seus rituais. Kiko desiste de pegar a granada e volta a tentar acertar o monstro com tiros, enquanto João olha profundamente para Manuela e usa todas as suas forças para avançar contra a criatura mais uma vez. Ele levanta sua marreta e acerta a cabeça do monstro em cheio. Esse golpe faz a garra dele mudar de direção, que solta um raio passando de raspão no braço do João. O monstro solta um último grito de dor e desespero,
antes das suas luzes se apagarem completamente e ele parar de se mexer. Muito bem, pessoal, Marcela diz, olhando para o seu time com um olhar de orgulho. Olhar esse que rapidamente dá lugar a outro, de espanto e desespero, enquanto olha para Priscila, sentada no chão e encostada na parede. No lugar de uma das suas mãos, que foi atingida pelo raio, agora apenas uma cicatriz com formas em espiral que ela mesma fez para conter o sangramento. Relaxa, gente. Eu tô bem, diz Priscila com uma voz exausta, porém aliviada. E esse é o preço por lidar com o paranormal. Às vezes perdemos pouco, às vezes perdemos muito, mas é um preço baixo se compararmos com todas as pessoas que foram salvas indiretamente pelas ações desses e de todos os outros agentes da Ordem. E essa foi a história. Eu sei que ela foi simples, não tem nenhum plot twist, não tem nenhum grande mistério, mas eu acho que pode servir bem para uma mesa de one shot ou até para o começo de alguma série que você esteja fazendo. Lembrando também que aqui no primeiro comentário fixado tem todos os documentos, todas as fichas e os áudios usados nessa história. E se você quiser complementar com os mapas, com os tokens de personagem ou qualquer outra coisa que você queira mudar, incluir ou excluir dessa história, fica à vontade. Essa é a graça do RPG. Você pode fazer o que você quiser, o importante é a gente se divertir. E se você gostou, não esquece de deixar um like aqui embaixo, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e deixa uma sugestão também, se você quiser ver um outro boss, um outro monstro, algum outro tema de história, fica à vontade, escreve aqui que eu vou ler com muito carinho. Então muito obrigado e olhos sempre abertos.